Bom dia com muita alegria. Voltamos e vamos iniciar mais uma semana na presença de Deus. Amém? E hoje a reflexão vai ser em Mateus 14:30. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou ao Senhor: Salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre duvidar dos planos de Deus e sobre até quando Jesus está conosco. A gente vê que Pedro ele toma um passo ousado que ninguém os outros discípulos estavam com medo, já que eles viram Jesus chegando sobre as águas e Pedro quis viver essa experiência. E Jesus dá a palavra para ele ir com ele e ele começa a andar e ali tudo parecia uma maravilha, uma experiência sobrenatural, um milagre acontecendo diante dos olhos de Pedro. Só que quando Pedro começa a ouvir o mar, começa a ouvir o barulho das ondas e sente a água sobre os pés dele, ele olha para as ondas, ele começa a ter medo de se afogar. O que é meio irônico, porque a gente sabe que Pedro era um pescador experiente e ele sabia nadar. Só que na circunstância que ele estava, o medo foi tão grande, tomou tanto Pedro que ele até esqueceu e começou a pedir socorro a Jesus. E quantas vezes a gente passa por isso, não é? A gente começa a olhar as circunstâncias, as vozes, e a gente vive num período tão insano nessa correria, nessa agitação que o mundo sempre está, nesse clamor que o mundo está, que a gente olha para os lados e fala: Senhor, me socorre. E às vezes Deus está na nossa frente, dando a direção. Jesus está conosco, nos dando o caminho e a gente se cega. Ao invés de a gente olhar para Jesus, a gente olha para os problemas. Então, esqueça essa correria, olhe e comece a orar pelas coisas que estão ao nosso redor, mas tenha a certeza e o foco em Jesus. Olhe sempre para Ele. Então, eu queria falar sobre isso hoje, sobre as coisas que estão ao nosso redor. Se a gente vê as notícias, se a gente vê tantas coisas que acontecem às pessoas ao nosso redor, e principalmente olhar para o mundo, a gente vê o caos total que isso está se tornando, tudo clama, tudo tem um desespero, a gente vê tantas pessoas se suicidando, tantas situações, a depressão, a ansiedade, e isso tudo se junta ao imediatalismo que a gente vive, mas a gente tem que ter o foco e a certeza em Jesus. Ele é a nossa calma, Ele é a nossa paz e Ele tem o caminho todo feito para nós. A gente vê que o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles viam os egípcios vivendo as pragas, mas Deus sempre mandava a provisão e a segurança para eles. Então, coloque a sua vida perante a Deus, olhe para Ele e pode ver que mesmo que quando Pedro duvidou, Jesus disse, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, mesmo quando a gente duvida, mesmo que as coisas aconteçam e a gente perca o foco e um pouco a fé, Deus está ali para nos puxar de volta, estender a mão e nos trazer ao caminho. Então, coloque seu coração e seus caminhos perante a Deus, que Ele sempre estará conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos também, Pai, por o Senhor nunca desistir de nós, pelo Senhor sempre colocar, Pai, a sua mão para nos sustentar, Senhor. Então coloca a vida de cada um dos irmãos, Senhor. Coloca nossos corações, Senhor, perante a tua presença, Pai. Vem com a tua paz, Senhor. Vem com o teu entendimento, Senhor. E cada vez mais, Senhor, nosso coração seja sondado por Ti, para colocarmos, Senhor, nosso foco em Ti, Senhor. Oro também, Pai, pelas vidas que estão, Senhor, clamando por Ti, Senhor. Que o Senhor levante cada vez mais, Pai, homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, Senhor, que façam, Pai, cada um enxergar o caminho e o propósito que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, e que tudo, Pai, o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Esse foi o devocional de hoje, que você possa refletir sobre isso e compartilhar com aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra. Cabe a nós ir fazer o ID e que cada vez mais possamos trazer vidas a Jesus e confiar nosso caminho para Ele. Amém? Não se esqueça, juntos somos mais fortes. Deus abençoe.